Ô Cabidão, ontem você esteve lá, junto com o Vinícius Silveira, vendo o empate do América. Cruzeiro sai na frente, o América vai buscar o empate na bola desviada e saiu no 1-1. Só que você disse no primeiro bloco, jogo ruim. O que você viu, meu querido? Um jogo ruim, CJ. Eu vi, né? Um jogo ruim, um jogo no primeiro tempo em que o Cruzeiro talvez tenha tido ali as melhores oportunidades, mas basicamente em tiros de longa distância, o Cruzeiro com alguma dificuldade em se sustentar no campo ofensivo. O América, em dado momento, para mim, foi até melhor do que o Cruzeiro. As insistências também, saída curta no Cruzeiro. Mas não tinha acabado, gente? Já beijam a loucura. A loucura. O Eduardo quase entregou aos 4 minutos, mas é do futebol. Tivemos ali na escalação do Cruzeiro, William, CJ. Não? Foi o Eduardo. O William também entregou, mas não, ele recebeu de costa Mas foi um pouco mais pra frente. Acho que foi mais pra frente. Ah, tá. E aí tivemos na escalação do Cruzeiro uma alteração daquele time que enfrentou o Atlético, né? Há uma semana atrás, claro que excluindo o jogo contra o Democrata, porque foi com basicamente uma equipe reserva. A entrada do Eduardo na vaga do Marquinhos. O Marquinhos não começou jogando, quem começou foi o Eduardo. O meio-campo do Cruzeiro com o Eduardo fica, sim, mais desequilibrado, talvez, CJ, mas me chama muita atenção ainda um pouco da falta de coordenação, principalmente no setor ofensivo do Cruzeiro, né? É um toque a mais sempre, é uma carregada de bola equivocada, o Dudu praticamente se sobressaindo em relação aos outros, porque ele é o jogador do 1 contra 1, é o jogador que vai pra cima, é o jogador que tem mais espaço para poder, inclusive, invadir a área, e o jogo do Cruzeiro basicamente se localizando ali pelo lado esquerdo, né, com ele. Ao penal, né, um penal claro do Adson no Matheus Pereira, né, não há muita dúvida com relação a isso, já discutimos isso aqui no programa. Penal convertido pelo Gabriel Barbosa. E aí temos que entrar no assunto Gabriel Barbosa. Então entra aí. Então, o que vai falar? O que você vai falar? A verdade é que sim, ele tem feito os gols, né, principalmente em pênaltis, mas ainda falta um pouco de time para ele, CJ. Eu acho que ele ainda tá errando alguns gestos técnicos, acho que a movimentação dele ainda não tá adequada, mas como ele próprio falou na zona mista, é o terceiro técnico do Cruzeiro em 30 dias, gente. Né, eu também não vou aqui chutar o pau da semana barraca, passada. chutar o pau da barraca, porque empatou diante de um esforçado América no segundo jogo do técnico Leonardo Jardim, sendo este o primeiro, sem dúvida nenhuma, com o time titular, né? E aí, CJ, no segundo tempo, parecia, em dado momento, que o América estava satisfeitíssimo com 1-0. Para o América, 1-0 seria, não vou falar excelente, mas seria de bom tamanho. Eis que surge uma jogada coordenada ali à frente da área do Cruzeiro e no minuto 30-31, ao chute do Cauã Barros, desvio de Jonathan Jesus e o gol do América, gol do América que consolida ali o empate que, sem dúvida nenhuma, para o América foi quase que uma vitória. Um jogo, de certa forma, CJ ruim, muito calor no Mineirão também, mas o que mais me incomodou talvez tenha sido, em dado momento, a falta de agressividade do Cruzeiro. Falta agressividade? Achei que faltou agressividade ao Cruzeiro. Falta, Miranda? Pra mim faltou. E falta agressividade esse ao parece... Gabigol? Ele também. Esse me parece ser o grande problema do Cruzeiro. O Cruzeiro tem qualidade técnica, quando ele toca ali na entrada da área, você vê que existe uma qualidade entre Matheus Henrique, Matheus Pereira, o próprio Eduardo, o Dudu, eles sabem jogar bola, mas esse é a maior lacuna do Cruzeiro hoje. O próprio Jardim fala na entrevista que ele viu algumas coisas, algumas evoluções, ele acha que, e ele citou esses 3 jogadores, ninguém perguntou, ele perguntou sobre o Cruzeiro, aí ele falou, meu time foi mais combatente, mais agressivo, o Dudu, por exemplo, foi mais, o Gabriel Barbosa foi mais, e o Matheus Pereira foi mais. Ele citou exatamente esses 3 jogadores, que é a discussão que a gente teve semana passada, sobre o quanto a falta de agressividade desses jogadores vão influenciar no time do Cruzeiro. E nesse jogo específico, com a ausência do Marquinhos, entrou o Eduardo, que não é tão agressivo quanto o Marquinhos. Para mim, o Marquinhos tem muito mais intensidade, ele ajuda muito mais a marcar do que o Eduardo. O Eduardo preenche melhor o espaço, tem mais jogadores no meio campo, ok. Mas o Cruzeiro, para mim, quando joga com esses 4 jogadores, ele perde
mais intensidade. E nesse jogo também específico, ele mudou o jeito de jogar do Cruzeiro, o posicionamento dos jogadores. Com o Diniz e com o Wesley jogava Eduardo aberto pela direita, Isso. Matheus Pereira mais por dentro e Matheus Henrique como segundo volante. Nesse jogo ele trocou os 3 jogadores de posição. O Matheus Henrique passou a ser um meia muitas vezes mais avançado Sim. por dentro. Jogando uns passos bem à frente do Romero, inclusive. Não, muito à Muito frente. mais O do que era de Eduardo costume. vinha fazer o segundo volante em muitos momentos. E o Matheus Pereira era o ponta direita, que acompanhava o Marlon. Foi um lugar onde que o América teve alguma facilidade. O Marlon, junto com o Adson, que jogou pelo lado esquerdo, muitas vezes estava 2-1 com o Ilha. Se tivesse tido um pouquinho mais, tanto aquele grande lance do América no primeiro tempo, um passe do Marlon pro Fabinho, que o Fabinho embola com a bola, ele escorrega e sai cara a cara com o Cássio e não consegue nem finalizar. Ali era pra bater pro gol direto. Então ele Receber mudou e esse bater. esquema. O Matheus Pereira não tem essa característica de voltar com lateral. Pra mim foi um problema. E quem cobria o Matheus Pereira era o Eduardo como segundo volante pelo lado direito. Ali foi uma lacuna do Cruzeiro. Mas quando tem a bola, o time sabe jogar. Não conseguiu criar grandes oportunidades, mas foi o time que mais finalizou. Foi o time que o Matheus Mendes fez algumas boas Não, defesas. o Cruzeiro foi melhor do que o Cruzeiro América. esteve mais perto do gol do que o América. É. O América, quando tinha... Matheus Mendes trabalhou mais que o Cássio. O América teve essas oportunidades pelo lado esquerdo com o Marlon, um espaço que o Cruzeiro deu, e quando o América pressionava rápido a saída de bola do Cruzeiro, teve 3, 4, 5 vezes que roubou a bola, mas as decisões não foram boas. O Fabinho, por exemplo, 2, 3 vezes a bola dentro da área pingou, sobrou no pé dele, ele ficou meio sem saber o que fazia, demorou a finalizar, se tivesse mais tranquilidade, poderia ter causado mais problemas ao Cruzeiro. Mas no fim o Cruzeiro finalizou mais. Se tivesse um ganhador, ainda pra mim seria o Cruzeiro. Também. Seria o Cruzeiro, mas no geral foi um jogo muito equilibrado, de chutes a gol, de posse de bola. Foi um jogo que ninguém teve um domínio muito amplo. O Cruzeiro acabou Uma das finalizando coisas mais. que mais me chamaram a atenção ontem é a questão da objetividade do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem, não que gente já seja, como pensa o Jardim, talvez com 6, 7 toques já tá na boca do gol, não é isso. Mas o Cruzeiro ontem já foi um pouquinho mais vertical daquilo que a gente via, por motivos óbvios, do professor Fernando Diniz.